Caros alunos, nesse momento eu quero passar para vocês. Primeiramente, eu estou sem máscara, porque estou sozinho aqui no laboratório, e com essas peças sintéticas estou aqui com vocês falando sobre uma finalização de coluna vertebral. Eu quero que vocês sintam o valor que é você entender um pouco sobre a localização das vértebras, porque por meio delas nós estabelecemos a localização de órgãos e também estabelecemos aí alguns planos anatômicos. Então eu vou acompanhar aqui umas ilustrações do livro Prometheus, que tem na biblioteca, minha biblioteca também. É uma coleção fantástica, Máquinas Prometheus, que ele tem volume 1, 2 e 3, tem informações valiosíssimas ali, também compensa vocês conhecerem esse livro um pouco. Vamos lá então. Aqui, em primeiro lugar, esse boneco aqui, vocês veem a caixa torácica. Aqui eu vou tirar aqui para vocês visualizarem. Tem pulmões, fígado, o estômago aqui embaixo. O final dele é a válvula pilória, a região do pilório, que é a passagem de estômago para o intestino delgado. E a partir daí, né, o intestino grosso aqui, a parte transversa, parte descendente, ascendente do outro lado, intestino delgado aqui, jejum, híbrido. Aqui ainda nós temos o duodeno lá no início do intestino delgado. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns planos que eu não tinha comentado. Vou montar aqui para vocês entenderem. Então, nós vemos aqui essa caixa torácica. Você conta que essa penúltima costela aqui. Lembrando que vou falar uma visão geral aqui, porque nós teremos ainda aula para isso, né? Mas nós temos costelas verdadeiras, costelas falsas, e na primeira, a sétima costela são as verdadeiras. As costelas falsas são da oitava à décima, e a 11ª e a 12ª são costelas flutuantes. Então estou aqui e vou falar para vocês sobre a sexta. Aqui, vou botar aqui a sétima está aqui, a oitava, a nona costela. É uma costela falsa, portanto, mas esse é assunto para outro dia. Mas a partir dela, nós temos um plano. Lembra que eu falei o final do estômago era o pilório, a região do pilório, a válvula pilórica ali? Então, esse plano ele passa pelo pilório. Então, por isso é um plano transpilórico. Tá? Aí, quando você passa aqui a última vértebra da caixa torácica, aqui, porque essa aqui está sendo representada uma vértebra flutuante, aqui é a 10ª. Então, você tem um plano subcostal, o gradil torácico, limitando o gradil torácico, aqui embaixo a parte abdominal. E ainda, você vendo esse boneco, vamos virar ele aqui, nosso amigo. Então, você tem os ossos do quadril aqui, essa parte de cima onde você apalpa você mesmo, é a região da crista ilíaca. Essa crista ilíaca, então, você traça um plano supracristal de crista ilíaca. Nesse plano supracristal é o plano onde você encontra o seu umbigo. O umbigo está na linha plano supracristal. Continuando ainda sobre os nossos planos, você tem aqui nesse osso quadril, ainda você pode localizar uma linha intertubercular. Então eu falei lá da supracristal, abaixo, linha intertubercular. Alguma coisa próxima aqui embaixo, linha intertubercular. E ainda, para finalizar,
nós temos um osso muito importante, que é o osso da sínfise pública. Então, quando você apalpa em você mesmo, você apalpa aqui esse osso na sínfise pública na sua área genital. Essa sínfise pública ela é muito importante, porque lembra que eu falei sobre brevilíneo, longilíneo? Se vocês lembram disso? Se eu não falei ainda, eu vou falar em algum momento. Mas o brevilíneo, o longilíneo e o normolíneo são terminologias que são baseadas nessa síntese pública, na localização dela. Ou seja, o sujeito brevilíneo, ele tem o seguinte, vamos começar sobre o normolíneo. O normolíneo é aquele sujeito que, essa aqui fica mais bem próxima assim, a linha mediana no corpo. Então, daqui até o final da cabeça, você tem a mesma distância do que daqui até a sola do pé, né? a planta do pé. Falei sola do pé, bem coloquial, tá? Bom, a região plantar. Mas essa região, quando aqui bate praticamente no meio, né, quase que no meio ali, você é um indivíduo normolíneo. Não é um indivíduo normolíneo, é um que a sínfise pública está praticamente no meio do corpo. Então, existem indivíduos que essa área de tórax e abdômen é maior, né? Tórax, abdômen e cabeça é maior do que a perna. Então, é um indivíduo brevilíneo, porque tórax e abdômen é comprido, né? E perna curta, é indivíduo brevilíneo. Indivíduo longilíneo, aqui, essa sínfise pública, daqui para baixo, o comprimento é maior do que daqui até a cabeça. Então esse aqui não está mais ou menos no meio, está mais acima, mais para cima do meio. Então um indivíduo que tem pernas longas, pernas compridas, é um longilíneo. Tá? Então um indivíduo que tem pernas curtas, tórax e abdômen longo, é um brevilíneo. Aquele indivíduo com pernas longas e compridas, tórax e abdômen curto, é um indivíduo longilíneo. Tá? Essas são termos importantes também a gente atentar. E eu vou finalizar para a gente partir para a localização dos órgãos com relação às vértebras. Vamos continuar aqui então na valorização da identificação das vértebras e a sua relação com aquilo que nós vemos na parte anterior do nosso tórax, também no nosso abdômen. Vamos lá então, a vértebra torácica T1. A T1, como vocês podem ver, aqui é a primeira vértebra torácica, que ela está ligada a T1, a primeira costela. Então, para você relacionar ela, porque nós já sabemos que a C7 é de fácil localização. E a T1 é a próxima, porque a C7 tem um processo espinhoso longo, mais longo do que as outras cervicais. Então você relaciona a primeira torácica à parte superior da escápula. Então a escápula está aqui, parte superior da escápula. Então você passa a mão aqui em você, olha, eu estou passando aqui a mão em mim, está na linha da T1. Uma relação importante. T2 e T3. A localização T2 e T3. Incisura jugular do osso externo. Você tem que T2 e T3. Então, nessa região aqui, T2 e T3. Então, eu relaciono o quê? Esse é o osso externo. Ele tem duas incisuras jugulares. Para localizar. Se eu estou localizando a incisura jugular, aqui, você passa a mão em você vai encontrar duas cavidadezinhas, mas incisura jugular do osso externo. Então, eu posso fazer na mesma proporção entre T2 e T3 ali. Tá? Próximo ali. Na T3, limite médio da espinha da escápula. Então, aqui é a T1 está aqui, a T3 está mais ou menos aqui. Então, você passa a mão na sua espinha da escápula, no meio dela,
é a altura de T3. Vamos ver então aqui a relação da T3 com o pulmão, especificamente com a parte da fissura oblíqua do pulmão. Então, a T3 você vai localizar aqui no limite médio da sua escápula. E aí você vai relacionar ele com a extremidade dorsal da fissura oblíqua do pulmão. Então, sabe o que é fissura oblíqua do pulmão? Você tem aqui uma fissura horizontal do pulmão, um plano horizontal, e tem uma fissura oblíqua. Tá? Então, a fissura oblíqua, ela começa mais ou menos aqui no meio do pulmão e desce. Então, assim, você diz assim, a parte dorsal da fissura oblíqua do pulmão está relacionada lá a T3, um pouquinho abaixo do meio do pulmão. T3 relaciona-se com a parte dorsal aí da fissura oblíqua do pulmão. Ainda entre T3 e T4, um pouco abaixo ali, você tem a bifurcação da traqueia e a origem do arco da aorta. Então, temos aqui você pega a espinha da escápula um pouco abaixo dela, bifurcação da traqueia. Aí, se você imagina o coração, ele está aqui, é o início do arco da aorta. Esse em vermelho, o início do arco da aorta. Esse é tronco pulmonar. Você localiza ele aqui, assim mesmo. Arco da aorta, o início, a origem do arco da aorta e a bifurcação da traqueia. Então, você localiza bem entre T3 e T4. Tá? E aí, o final do arco da aorta é lá com a T4. Né? Lembra de T4? Vemos aqui, ó, o final dessa espinha da escápula é T4. Você localiza T4, você está localizando o final do arco da aorta. A T6, você relaciona ela à borda do fígado. E o fígado está aqui, estaria nessa posição aqui. A borda do fígado. A T6. Bom, T7. A T7 é o ângulo inferior da escápula. Então, seria aqui, essa peça, o ângulo inferior da escápula. Eu falei a T7, o final da escápula. Então, você relaciona ela com o quê? Vou colocar aqui veia hemiásio acessória. Como eu vou saber a localização de veia hemiásio acessória? Pelo ponto aqui do final da escápula. T7, veia hemiásio acessória. Aí nesse ponto, onde ela desemboca para as veias ásias. Então, ela atravessa a linha média e faz o desemboque. É isso que é importante, porque a veia ásica ela não está na vertical, ela está na horizontal, para eu localizar aqui e por aqui localizar a veia hemiásio acessória. Mas ela é um ponto de bifurcação para as veias ásicas. De T8 a T9. Então, T8 e T9, eu localizo aqui, eu falei que todo isso aqui é o osso externo, né? Mas entre o externo e o processo chifoide existe uma articulação. Articulação é uma sincondrose, chifo-external. Então, T8 e T9 está nessa localização. Se apalpa você aqui essa sincondrose chifo-external, que é no finalzinho aqui do osso externo, né? Você também localiza aí vasos epigástricos superiores ali que atravessam o nosso diafragma. O diafragma ele está aqui, o nosso diafragma abaixo do pulmão, a parte cinza, tá? E o próprio processo chifoide se relaciona com T8 e T9. Bom,
T10 aqui. T10, já estou bem abaixo aqui, né, dessa linha que termina aqui, o ângulo inferior da escápula, bem abaixo aqui. Então, T7 já foi aqui. Então, vamos lá para T9. Né? T9 seria aqui, cerca de 4 centímetros, 3 a 4 centímetros abaixo o ângulo inferior da escápula. Você coloca T10, tá? T10, coloca ali hiato esofágico, né? Porque o diafragma ele tem perfurações para passagem do esôfago. Então, é o hiato esofágico, ele está na linha de T10, tá? Então, uns 3 centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula. Tronco vagal anterior e posterior, deixa outra oportunidade de comentar. O esôfago também, você pode, a parte final dele ali, né, entrando, passando aqui para abaixo de diafragma, com T10. Bom, T12. T12 também é passagem da artéria aorta pelo diafragma. Como vocês podem ver aqui, vou tirar essas peças. Ultimamente nós vemos aqui a artéria aorta. Quando a artéria aorta passa pelo diafragma, está aqui, diafragma vermelho claro, a artéria aorta está passando, é T12. Quando ela está acima aqui, o esôfago que está passando pelo diafragma, pelo hiato esofágico, é T9, né? T10, desculpa, é o T10. Então, T10 você relaciona com o hiato esofágico, T12 com o hiato aórtico. Tá? Então, você pode relacionar aqui a T12, se relaciona aqui nesse gradil costal, o último aqui, relaciona lá atrás com a T12. Tá? Então, como você observa aqui, se relacionando bem com a T12. Lá embaixo. Bom, no final do seu gradil costal, você apalpa o seu final aqui, se relaciona a T12. E pela T12, eu falei, hiato aórtico, tá? Veias ásicas e hemiásicas também, ducto torácico são partes do sistema linfático, são ductos linfáticos grandes, né? Se você tem um ducto linfático direito, ducto torácico é do lado esquerdo, ele é grande, tá? Mas é uma oportunidade de a gente comentar sobre ele. Mas ducto torácico você localiza também por T12. A origem do tronco celíaco é muito importante. O tronco celíaco, você pode ver que a artéria aorta ela tem 3 grandes saídas, aqui, aqui e aqui. Tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior, são 3 saídas. Então, a origem do tronco celíaco, ela se relaciona ele com a parte inferior de T12, tá? T12. Bom, eu acho que essas são as estruturas principais, para você entender, né, que você relacionando essas estruturas, você encontrando essas vértebras, você tem um entendimento de onde estão os órgãos aí localizados, as estruturas aí localizadas, vasos sanguíneos, hiatos, forames. Então seria basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês, no interesse de valorizar aí a localização das vértebras.